Saudações, meus queridos. Um estudo para que vocês pudessem apreciar. E hoje nós estaremos falando de espiritualidade e consciência. Como sempre dizemos, a nossa missão dentro do Centro Espírita Prece Sofredores é cada vez levar mais conhecimento aos que a gente pode atingir, para que o ser humano possa entender que ele é a sua própria cura e que ele não se afaste da espiritualidade achando que é um outro módulo da sua vida. Uma única opção: espiritualidade, materialidade, consciência, tudo existe completo. Nós somos seres completos. E muitas das vezes nós percebemos que as pessoas vão se desconectando, porque não vou seguir a espiritualidade por não querer um compromisso, não vou despertar a minha consciência porque não vale a pena, e isso vai tornando a vida mais difícil, vai ficando tudo mais complicado, porque a gente deixa de se entender, a gente se desconecta. E não é essa a nossa função ou nosso objetivo aqui dentro desse planeta. Então, hoje nós vamos deixar mais um estudo para que vocês apreciem, para que vocês entendam. Podem deixar os comentários, que nós estaremos verificando e tirando e esclarecendo as dúvidas de vocês. Hoje o nosso facilitador é o nosso irmão Lincoln, que vai trazer a apresentação, o estudo, para que vocês possam curtir. Obrigada mais uma vez. Oi, Lincoln, seja bem-vindo ao nosso estudo de hoje. Nós vamos deixar o Lincoln com vocês na apresentação de hoje e voltamos no final. É com você, tá? Ponto. Mais um tópico. Boa tarde a todos, né? Agora que entrou aqui realmente no ar. Boa tarde a todos mais uma vez aí. Estamos aqui dentro da ideia do Centro Espírita Prece aos Sofredores, de sempre estar trazendo algum estudo para que a gente possa refletir e para ajudar a fortalecer a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Então, a gente espera que a gente possa estar trabalhando e dando o melhor de si para caminharmos juntos, então, aí na nossa, cada um na sua estrada da vida. Aí. Então, a gente hoje escolheu um tema chamado espiritualidade, né, e consciência, porque muitas pessoas entram nesse questionamento que é espiritualista, que não é espírita, ou que é espírita espiritualista, enfim. São vários questionamentos e a gente vem falando sobre a espiritualidade, que seria aquela coisa mais fraterna de uma maneira geral, né? Então, você não precisa estar num segmento religioso, estar numa doutrina, estar num segmento e ser um cara, e ser uma pessoa espiritualista, né? Então, o nosso tópico hoje é justamente isso aí, espiritualidade e consciência, para ajudar a gente nesse entendimento e nessa caminhada aí. E, para isso, hoje, nós escolhemos um texto do Wagner Borges, que, para quem não conhece, né, ele é bem conhecido aí, vários livros escritos, etc. e tal. O Wagner Borges é um projetor extrafísico e ele é um dos melhores que falam sobre espiritualidade no momento atual. Os textos dele são sempre muito bons. E nós pegamos um texto lá do instituto dele, né, o IPPB, né, para a gente fazer uma análise ali, como ele entende a espiritualidade, e em cima disso a gente tentar colocar aqui também fazer as nossas colocações acerca do tema, né? Então, o texto já está aí, a primeira parte dele na tela, e falando justamente disso aí, espiritualidade e consciência, né? Então, ele começa lá esse texto, ó, é o que se leva dentro do coração, é o discernimento em ação
é o amor em profusão. É a luz nas ideias e equilíbrio na senda. É valor consciencial da alegria na jornada, é a valorização da vida e de todos os aprendizados. Então, nesse primeiro momento aí desse texto, olha que coisa interessante que ele fala, né? Espiritualidade é aquilo que a gente leva dentro do nosso coração, né? Seria aí o nosso amor, a maneira corrente de lidar com todas as coisas, e aquilo tudo que a gente armazena em nosso coração. Então, o que nós estamos armazenando em nossos corações, né? Será mágoa, será raiva, será ódio, será inveja, ou se é o amor, se é a alegria, se é a amizade. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse sentido, né? Que a espiritualidade é aquilo que a gente está levando dentro do nosso coração. Discernimento em ação. Discernimento é saber compreender o que é e o que não é. Então a gente, para realizar uma ação, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo ou não, se é para o bem ou não. Então, espiritualidade também é isso aí. Saber discernir os nossos atos, como a gente vai fazer. E ele prossegue, né? Amor em profusão, né? Ou seja, quando a gente consegue levar isso ao extremo, ao máximo, a gente acaba fazendo essa corrente, essas ondas de amor de uma maneira geral. Então, por isso que é em profusão, né? É luz nas nossas ideias e equilíbrio na senda, equilíbrio no caminho, né? Então, quando a gente está voltado para aquilo de bom que a gente tem no nosso coração, a gente consegue estar equilibrado na nossa caminhada. Então, é luz nas nossas ideias, nos ajuda a estar equilibrado e tomarmos sempre as melhores decisões na nossa caminhada, né? É valor consciencial da alegria na jornada, né? E aí a gente lembra de um dos conceitos, né, de consciência, né? A gente sabe que o espírito imortal ele tem alguns atributos, né? E um deles é a consciência, né? A consciência é a percepção que nós temos de nós mesmos, né? Então, conforme a gente vai avançando em evolução, a consciência vai se tornando mais clara para a gente, ou seja, a percepção que a gente tem da gente mesmo. Daí o autoaperfeiçoamento, o autoconhecimento que a gente tanto busca. Então, quando ele fala que espiritualidade é um valor de consciência, é sinal que a gente está conseguindo se perceber melhor, consciencial da alegria na nossa caminhada, ou seja, a gente não vai fazer a caminhada simplesmente por fazer, a gente vai fazer essa caminhada com alegria, né? Então, tudo aquilo que a gente defrontar na nossa caminhada vai ter que ser feito, tem que ser realizado realmente com alegria, né? E assim é valorização da vida e de todos os aprendizados. Então, nós teremos aprendizados bons e ruins. É igual uma prova boa e uma prova ruim. Às vezes a gente tira um 2, um 3, e outras vezes a gente consegue tirar um 9 e um 10. Então, todos os aprendizados chegam para a gente de uma maneira ou de outra, e todos nós temos que saber a melhor maneira de aproveitar esse aprendizado, de que maneira ele chegou, e tirar dali sempre o melhor para a nossa caminhada. E ele prossegue ali, ó, é mais do que só viver, é sentir a vida que pulsa em todas as coisas. Então a gente não vai estar vivendo por viver, como ele coloca aqui, né? A gente tem que sentir a vida que está pulsando em todas as coisas, ao nosso lado, ao nosso redor, dentro da gente mesmo, em todos os ambientes, a vida está pulsando, ou seja, ela está se oxigenando constantemente, né? Então esse trabalho, esse entendimento do que é espiritualidade se torna muito mais amplo do que qualquer coisa. E vocês podem notar que, por enquanto, eu não falei nem em uma religião, né? Então, espiritualidade é isso. É mais do que só viver, né? A gente não está aqui só por dormir, comer, dormir, etc. e tal. A gente tem que sentir a vida que está pulsando em todas as coisas. E ele finaliza esse primeiro texto aí, ó. É respeitar a si mesmo para respeitar o próximo e a natureza. Quer dizer, quando a gente implementa um respeito a nós mesmos, consequentemente, nós respeitaremos o nosso próximo e a natureza ao nosso redor. Então, são coisas que a gente deve estar refletindo se realmente nós somos espiritualistas, né? Por conta desses pequenos conceitos aí, a gente já começa a vislumbrar o quanto a gente ainda tem que melhorar para atingir essa espiritualidade na sua plenitude. Então, respeitar a si mesmo, respeitar o próximo e respeitar também a natureza. Então, nesse primeiro slide aí, é isso aí que a gente tinha que comentar. Nós vamos passar agora para o nosso próximo slide, né? E ele continua lá, ó, é ter a plena noção
de que nada acaba na morte do corpo, pois a consciência segue além, algures na eternidade. Ó, que tópico legal, né? Então, a gente, como espírita barra espiritualista, a gente tem que ter essa noção que não vai acabar na morte do corpo, ou seja, a vida não vai do berço ao túmulo. Nós temos a perspectiva de visão de vida futura. Então, não vai se acabar na morte do corpo físico, pois a consciência segue além. Então, essa consciência que vos fala aqui vai seguir além, uma eternidade, ou seja, cada um de nós vai seguir além, ou seja, consciência é percepção de nós mesmos. Então, a gente vai sempre continuar vivo ali. Então, não vai acabar com a morte do corpo e nós vamos prosseguir, né? Nesse momento, a gente se lembra do princípio, né, do conceito de Deus, né? Deus é eterno, é imutável, né? É o princípio inteligente de todas as coisas. E uma das questões do Livro dos Espíritos é perguntada: onde está a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos a Kardec está na consciência. Então, a lei de Deus está dentro já com cada um de nós já traz essa sementinha, esse germezinho que vai melhorando conforme a gente vai ampliando a nossa consciência. Então, essa ideia, essa noção de que a consciência segue além, o espírito imortal, né? A gente, como espírito, coloca como espírito imortal, mas dentro da ideia de espiritualidade chama-se consciência, que muitas vezes é tida como sinônimo de espírito. Nós entendemos que é um atributo do espírito, uma qualidade que a gente vai desenvolvendo, mas dentro do conceito de espiritualidade cabe aí, no caso, o termo consciência. É saber disso, com certeza, e não apenas crer nisso, né? Então, existe uma pequena diferença aí. Eu acredito nisso. Existe uma pequena diferença entre acreditar e saber com certeza. E para saber com certeza, é só fazer isso que nós estamos fazendo aqui. E estudar para se apropriar desse conhecimento e aí sim teremos a certeza. Não vamos apenas acreditar nisso que está sendo dito, né? Então, a gente vai ter a certeza, porque a gente vai experienciar isso aí no nosso dia a dia, né? É viver isso com clareza, sem fraquejar na senda, sem fraquejar na caminhada. Então, nós temos que vivenciar com o máximo de clareza possível essa abertura, esse segmento da nossa consciência rumo à eternidade, né? Esse é o grande barato aí nessa questão da espiritualidade, né? É ser um presente para si mesmo, para os outros e para a própria vida. Ou seja, nós fazemos parte da criação. O Cristo nos quis aqui. Deus criou a todos simples e ignorantes, né? E cria incessantemente. Então, é ser um presente para a gente mesmo, para os outros que estão ao nosso redor, familiares, amigos, as pessoas da sociedade de uma maneira geral, e para a própria vida, para vivenciarmos a vida na sua plenitude, né? E ele prossegue ali: espiritualidade é brilho nos olhos e luz nas mãos, ou seja, é aquele olhinho brilhando de estar feliz com o que a gente está fazendo, com a nossa caminhada enquanto espíritos imortais. É deixarmos de furarmos a tal da bolha que fica fechadinha, todo mundo segue igual uma manada, aquilo ali, não. A espiritualidade já lhe dá esse indicativo que você é único na criação e você tem a capacidade de conseguir prosseguir na sua caminhada sempre em frente. E luz nas mãos, porque você pode, com as suas mãos, iluminar e ajudar outras pessoas nessa caminhada. Então, essa é a proposta, é a ideia de quem é um espiritualista, né? Independente de segmento religioso ou não que ele faça parte. Então, é sempre muito interessante nessa nossa caminhada. E isso a espiritualidade é qualidade perene, não se perde nem se ganha, apenas é. É um valor interno que descerra o olhar para o infinito, para além dos sentidos convencionais. É janela espiritual que se abre dentro de si mesmo para ver a luz que está em tudo. Então, como é colocado aqui em cima, a espiritualidade é uma qualidade, não se perde nem se ganha, ela apenas é, né? Valor interno
para a gente olhar para frente, olhar adiante, ou seja, a vida é impermanente, a vida é feita de movimento, nós estamos caminhando ao infinito, né? Para além dos nossos sentidos tradicionais, convencionais que a gente conhece, né? Então, é essa janela que se abre dentro de nós mesmos, para a gente ver que a luz está em todos os momentos, no nosso dia a dia, em todos os momentos. Então, como ele coloca aqui, a espiritualidade é essa maravilha, o encontro consigo mesmo em paz. Então, quando a gente consegue se encontrar com a gente mesmo, a paz começa a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa caminhada, né? É ser feliz mesmo que ninguém entenda por que nós estamos felizes, né? Então, às vezes, você vê alguém feliz e não está sabendo por que ele está. Tá porque ele está se reconhecendo como espírito imortal. Tá porque ele está sabendo que ele é um ser em um processo de evolução. E isso, essa busca da espiritualidade nos ajuda nessa caminhada, né? É quando a gente se alegra de manhã e agradece, porque nós estamos vivos, como ele coloca aí para a gente, né? Então, estar vivo faz parte desse processo e a gente tem essa alegria, né? Nós estamos vivos, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, de convivermos com a natureza, com tudo isso, e isso é muito importante para cada um de nós nessa caminhada. Então, passando aí ao próximo slide, é quando o seu chakra, né, o centro de força do coração, se abre igual a uma rosa e você se sente possuído por um amor que não é condicionado a coisa alguma, mas que ama tudo. E quando você nem sabe explicar por que ama, ele só sabe quem ama. Ou seja, quando os nossos centros de força, que nós temos ali os 7 principais centros de força, e mais outros inúmeros aí, mas um dos principais é esse do coração, quando ele está realmente aberto como uma rosa, né? Ele consegue fazer com que a gente se sente possuído realmente com um amor que não é condicionado a coisa alguma, né? Que a gente está amando tudo. Então, a felicidade está exalando no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Então, trabalhar com a espiritualidade, sermos espiritualistas, faz com que a gente ame independente da situação que está acontecendo. E o interessante é que ele fala aqui mais adiante, ó, espiritualidade não depende de estar na Terra ou no espaço, de estar solteiro ou casado, de pertencer a esse ou aquele lugar, ou de crer nisso ou naquilo. Olha que coisa legal, né? Então, independente da gente estar aqui, no ambiente terreno, ou estarmos num espaço, em outro plano espiritual, independente disso, a gente pode ser espiritualista. Independente da gente estar solteiro ou casado, de pertencer a esse segmento ou aquele segmento religioso, ou acreditar nisso ou naquilo, nós podemos ser espiritualistas, porque esse é um trabalho individual de cada um de nós, na busca da nossa melhora, na busca do nosso conhecimento, e a gente então vai estar trabalhando sempre pela nossa melhora. É valor de consciência alcançado por esforço próprio e faz o viver se tornar sadio, ou seja, é valor de conhecimento de você mesmo. Consciência é percepção de si mesmo. Conforme a gente vai se conhecendo, mais vai sendo alcançado, né, através do nosso esforço próprio, esse processo de conhecimento, de crescimento da consciência. E vai fazer o nosso viver se tornar sadio, ou seja, aquelas coisas que nos incomodavam na nossa caminhada vão ficando ao largo na estrada, porque o nosso foco, o nosso objetivo é nos tornarmos sadios. E quando a gente tem essa visão de se tornar sadio, tudo melhora, porque o valor da consciência está sendo cada vez mais ampliado e acrescido no nosso caminhar. Continuando, então, e aí prosseguindo aqui no nosso texto, a espiritualidade é apenas isso. A espiritualidade é apenas isso, é ser feliz. A espiritualidade é apenas isso, é ser feliz. Ou como ensinavam os sábios celtas de outrora, ser um presente. Paz e luz a todos. São Paulo, 24 de fevereiro de 2007. Esse é o texto do nosso irmão Wagner Borges, que está lá no IPPB, né? Em que ele fala sobre espiritualidade e consciência, né? E esse vizinho dele também é interessante. Espiritualidade é apenas isso, é ser feliz.
Se nós estamos sendo felizes, provavelmente estamos exercitando bem a nossa espiritualidade. Se temos momentos felizes, talvez em alguns momentos estejamos exercendo a nossa espiritualidade. Então, buscar ser contínuos nisso aí, ou seja, constantemente espiritualizados e exercendo a espiritualidade para sermos felizes. Né? E ele dá o exemplo dos celtas, né? Os sábios celtas de outrora. Né? Sejamos nós um presente, ou seja, estejamos presentes, sejamos um presente para quem está à nossa volta. Então, a partir do momento que a gente é um presente a quem está à nossa volta, a gente consegue estar exercendo a espiritualidade da melhor maneira possível. As pessoas têm vontade de ficar ao seu redor, se sentem bem contigo, têm confiança e se propõem também as mudanças que se fazem necessárias. Né? Então, a espiritualidade ela tem essa característica. É esse processo, essa busca de todos nós sermos realmente felizes, né? E sermos presentes, né? E como diz o nosso Wagner Borges, aí a gente tem que buscar ser esse presente de Deus na caminhada e na busca de cada um de nós. E ele encerra com paz e luz para que a gente possa se abrilhantar na nossa caminhada. E para a gente fazer uma reflexão final agora aí, nós vamos passar para o nosso próximo tópico aí, que como reflexão eu trouxe 2 textos aí, de obras, das nossas obras espíritas aí, para a gente refletir também da importância da espiritualidade nessa caminhada, né? O espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos a que se deverá submeter nas experiências da vida. Está lá no livro Consolador, na questão 296, ditado pelo Emmanuel Chico. Então, eles fazem essa pergunta e Emmanuel responde, né? Antes de reencarnar, a gente escolhe, quero ser de tal culto, tal crença, né? E olha a resposta que os espíritos dão, que Emmanuel dá, né? Todos os espíritos reencarnando no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Olha que resposta inteligente e fazendo com que a gente realmente exercite e pratique a espiritualidade, independente da crença ou culto que escolhermos ou não. Então, o que ele diz ali? Identificando-se de modo geral no sagrado princípio da ideia de Deus. Lembra a questão lá do Livro dos Espíritos, que eu falei anteriormente? Onde está a lei de Deus? Está na consciência. Então, todos nós trazemos essa ideia de Deus. Identificando-se de maneira geral com a crença, com o culto ou não, e aí trabalharmos pela nossa melhoria espiritual, né? Então, a espiritualidade tem essa característica aí, digamos, de ser universalista, né? Então, é uma maneira fraterna de uma maneira geral e universalista. Então, a gente pode estar trabalhando nessa nossa caminhada aí da melhor maneira possível para a gente estar se identificando sempre que a ideia de Deus nasce com cada um de nós, que todos fomos criados por Deus. O tempo que vai germinar, ou iniciar a germinar, ou a plantinha crescer, é um tempo que é praticado pelo nosso livre-arbítrio. Então, espiritualidade é caminhar rumo à eternidade, se movendo de maneira que a gente possa estar crescendo todos os dias na nossa caminhada. E os nossos amigos aí que gostam de estudar a mediunidade, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, né, na psicografia do Chico Xavier, através do espírito André Luiz, tem lá um trechinho simples, bem pequeno, que fala bem, que define bem esse nosso estudo sobre a espiritualidade, né? Então ele coloca assim, André Luiz coloca dessa maneira, ó, aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, meus irmãos, nesse trechinho pequeno a gente vê tanta coisa interessante, né? O homem terreno, né? Somos nós no momento, na era do espírito, a era que a gente vive, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Ele não cita aqui nenhuma religião específica. Ele fala do cosmos, ele fala da religião do amor. A religião do futuro é o amor.
Então, ele fala dessa religião cósmica, ou seja, religião do amor e da sabedoria. Segundo nos dizem os espíritos, são as duas asas que fazem com que a gente evolua mais rapidamente, né? É a sabedoria e o amor. Então, a busca do conhecimento, do entendimento, através do estudo, para as reflexões que a gente tem que fazer na nossa caminhada, de maneira espiritualista, para a gente buscar essa sabedoria. E a prática é o exercício dessa espiritualidade no amor. Então, nós nos aproximamos sobre essa luz dessa religião do amor, religião cósmica do amor e da sabedoria. Então, a gente vê numa obra espírita, já falando dessa questão da espiritualidade de maneira mais ampla. Né, meus irmãos? Então, a gente entende que cada um de nós, nesse processo de crescimento e de melhoria que a gente tem, a gente deve exercitar a religião do amor. É a única religião capaz de salvar o mundo, é o amor, porque modifica os corações de cada um de nós. Quando se ama, o chakra do coração fica totalmente aberto e ama a todos sem distinção. Espiritualidade é isso, meus irmãos, à luz da religião cósmica do amor e da sabedoria. Dito isso, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanharam até agora, mais uma vez o meu agradecimento, o agradecimento aos guias e mentores espirituais do Centro Espírita Prece aos Sofredores, que sempre nos intuem e nos ajudam nesse processo de estudo, para que a gente possa estar trazendo um pouco de reflexão para a nossa caminhada aqui. E espero ser convidado outras vezes para próximas reflexões do dia. Meu muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Foi, mais uma vez, um prazer inenarrável. Eu agradeço a Virgínia sempre pelo convite fraterno e afetuoso que nos faz para estarmos aqui conversando um pouquinho. Até a próxima. Os meus agradecimentos a todos. Obrigada, Lincoln, mais uma vez aí trazendo a prática que você tem aí de transformar toda a literatura que existe em palavras fáceis para um entendimento das pessoas, né? Porque a gente sempre fica na expectativa de que todo esse conhecimento ele possa entrar com facilidade na mente dos nossos irmãos e que esse conhecimento também vá fluindo para que ele possa aplicar isso no dia a dia. Então, meus queridos, é dessa forma que a gente sempre vai trazer algum conteúdo para vocês, de uma forma simples, prática, para que a gente possa realmente viver a espiritualidade, porque não existe o que é difícil, não existe o eu não posso, os estudos estão aí. Hoje em dia, nunca foi tão fácil o acesso a tanto conhecimento. O que a gente quer trazer para vocês é que existe a forma fácil, leve de se fazer isso, de se dedicar todo dia, um pouquinho que seja, em algum tipo de literatura, ou os nossos vídeos que estarão disponíveis aqui no canal. A gente pode ir escutando enquanto está se deslocando para um trabalho, para a academia. Daí, toda a repetição, de todo o conteúdo que vai sendo trazido, aquilo vai sendo implantado dentro da mente da gente. E quando a gente menos espera, uma nova consciência surge, novos insights chegam e a gente se coloca no mundo de uma forma melhor. Certo, Lincoln? É desse jeito, né? É isso aí, Virgínia. Falou muito bem, é isso aí mesmo, né? O processo é individualíssimo, né? Mas todos nós estamos aqui para sermos facilitadores uns dos outros, né? Cada um colaborando da melhor maneira possível, né? E ser espiritualista, trabalhar a espiritualidade, tem que estar no mínimo em todas as religiões. Quando a gente consegue isso, fica fácil. E a reflexão final que André Luiz nos dá para a gente é que a religião cósmica do amor, porque é a única força capaz de transformar o coração do ser humano. E a gente tem isso aí semanalmente, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, como muitos irmãos conseguem, de uma maneira ou de outra, transmitir para a gente e se sensibilizarem com doentes queridos que encontram lá. Bom, mas mediunidade é um assunto muito com certeza. Mas nós vamos trazer estudos também. Nós temos em breve, vamos divulgar a nossa
próxima data, aguardem, que vai ser uma live onde estará o Lincoln e um convidado nosso para poder tratar do assunto descomplicando a mediunidade. Já que ele falou, a gente vai botar aqui a aguinha na boca de vocês. Vai ser transmitido ao vivo e nós vamos disponibilizar a data em breve. Lincoln, muito obrigado. Nós estamos encerrando por aqui. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz. Beijo no coração. Obrigado, beijão para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.